Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é fiel, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que tem cuidado de nós. Ele cuida de nós, Ele é fiel, Ele é a nossa rocha, o nosso alicerce seguro, aquele do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, aquele que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Por que procurais entre os mortos aquele que vive, que reina, que governa com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito? Tudo coopera para o bem daqueles que o amam, assim como jamais agarrais um conceito e soltai a outro, assim como ele é benignidade, tudo coopera para o bem daqueles que o amam, ele é ira e indignação com aqueles que rejeitam. Temei e tremei diante do Senhor, ó meros mortais, porque não há quem possa impedir o seu agir. Ele está de pé no centro do trono, como quem pisa uva nos lagares. Ele é aquele que, assim como tem uma marreta para desmiuçar toda a dureza do coração, ele também tem um cetro de ferro com aqueles que se opõem e se tornam cacos espalhados ao chão. Melhor para aqueles que perseveram dia após dia, sempre com o seu zelo e o seu cuidado. A sua graça nos basta, é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa. Uma sabedoria válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia, aquele grande dia que se aproxima depressa, onde Ele nos dava sinais que antes daquele grande dia, a ceifa final, haveria a separação do joio e do trigo quando o trigo amadurecesse. O joio amarrado em feixes, aonde a morte os entregará para ser lançado no lago de fogo, pois não vencem a morte, o último inimigo. E aqueles que estão segundo o seu espírito seriam juntados em seu celeiro, aonde nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo. Aqueles que seguem dia após dia na perseverança, segundo Ele nos sustém e nos fortalece, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que tudo opera e executa e não há quem possa impedir o seu efetuar e o seu querer, o seu agir. Bem-aventurados sois aqueles que nele depositam a confiança. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem sempre segundo a sua benevolência, o seu cuidado e o seu zelo para conosco. Por isso, Ele é aquele que nós o confessamos dia após dia e perseveramos. Bem-aventurado aqueles que creem em meu nome e demonstram pelo bom proceder, aqueles que são fortalecidos pela sua graça, nos basta, é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa, assim Ele nos ensina. Por isso sejais firmes e constantes, andai no seu zelo e o seu cuidado, na perseverança daqueles que não desviam segundo o alvo e objetivo, porque o seu espírito é reto e nos conduz rumo ao alvo e objetivo, as mansões celestiais, alcançar a nossa morada do alto, aonde bem-aventurados sois aqueles que buscam o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas.
aqueles que permanecem dia após dia pela condução de seu Espírito. Todo aquele que o busca o encontra. A palavra diz: todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá. Atraídos pela imagem e a glória do Deus Altíssimo. E quem é o Rei da Glória? O Filho amado, aquele que nos sustém, aquele do qual a palavra diz: este é meu filho, que me regozijo, que me comprazo. Fazei tudo o que ele disser, e todo aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aleluia! Permaneceis nele assim como nós permanecemos. Confessai a ele assim como nós confessamos, o único mediador entre Deus e homens. Fazei a vontade do Pai assim como nós fazemos. Ide e anunciai o Evangelho, o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Santo, santo, santo tu és. Não há outro além de ti. Bendito é seu nome. Glorificado seja o teu santo nome, tanto no céu como na terra. Aleluia! Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra ti, o ungido de Deus. Porque nunca vi o justo a mendigar o pão, e tampouco a sua descendência. Pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! E assim, sejais firmes e constantes na vossa confissão, a fim de calar a ignorância dos insensatos. Assim nos diz o Senhor.